Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome sem igual, no nome santo do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, queremos render-te graça, queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá, termos vida, termos saúde e, acima de tudo, a fé, porque a fé é no que nos salva, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Obrigado, Deus, continua nos ajudando, nos abençoando e enche os nossos corações com o Teu Espírito Santo, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, Jorge, um pouquinho mais de som aí que tá, só um pouquinho. E esse ventilador que, se ligar, ele fica soprando, quando o vento gira aqui, sopra na gravação. Eu prefiro então sofrer um pouquinho de calor aqui, né, para não atrapalhar um pouquinho a gravação. Graças a Deus, qual nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saímos ontem aqui de Sobral, já de tarde, fomos a Fortaleza, então fomos ao aniversário da Vitória, e tivemos lá no Natan, e logo por volta de meio-dia já estávamos vindo embora, porque o João Ministro com a gente, ele tinha que trabalhar, vai ter que trabalhar agora, foi descansar um pouco, né? Então, graças a Deus, estamos aqui, né? Meio cansado, o restante lá não aguentou vir, mas eu vim, né? A Bíblia diz, das fraquezas tiraram forças, se esforçaram na batalha. Nós temos que realmente trabalhar pelo reino de Deus. Nós não podemos esperar chegar no céu deitado num berço esplêndido, né? Enquanto que outros vão chegar mesmo nadando em rios de sangue. A luta está travada e nós estamos nela. E Jesus disse, aquele que for até o fim, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, por isso que nós estamos batalhando, lutando para ir até o fim. Vamos já abrirmos nossas Bíblias, Hebreus capítulo 4, versículos do 1 ao 3, mas no 3 eu vou ler apenas a parte A. Apenas a parte A. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Aleluia. Hebreus, o livro de Hebreus, é tido como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo, que na realidade o livro de Hebreus não tem autor. O Atos dos Apóstolos também não tem autor, e atribui-se a Lucas, o livro dos Atos, mas o de Hebreus a Paulo. Aqui são faladas muitas coisas, unificando a lei com a graça, porque era justamente esclarecendo aos hebreus sobre a graça. Aqui Paulo está falando que nós devemos temer, realmente temer, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum fica para trás. Irmãos, que muitos ficarão para trás, ficarão. Muitos já ficaram. Muitos que começaram, ficaram. E no futuro, com certeza, alguns ficarão. E justamente aqui o autor diz que nós devemos ter cuidado, temor, para não sermos um dos que fica. Porque se a pregação da palavra não estiver misturada com a fé em quem ouve, não adianta nada. E aqui no 3, obrigado,
ele diz: quem creu entrou no repouso, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. A palavra no hebraico para repouso é sábado. Então é a questão de entrar no sábado. O sábado hoje não é para ser guardado. O sábado foi abolido? De maneira nenhuma. O sábado não foi abolido, mas ele foi magnificado. Na lei tinha que guardar e na graça tem que entrar. Hebreus capítulo 4 aqui, ele diz: porque nós, os que temos crido, entramos. E depois ele segue falando aqui, que se Josué tivesse dado repouso, tivesse dado sábado para o povo. Então ele está falando aqui de um outro repouso. Porque o repouso designado na lei, o repouso do 7º dia físico, Josué deu. Isso é inequívoco. Quem não sabe que Josué continuou mandando guardar o sábado? Mas aqui Paulo está falando de outro dia. Porque o sábado de hoje é o sábado espiritual. A Bíblia diz que a lei é carnal, a graça é espiritual. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde e achareis descanso, sábado, para as vossas almas. Então o descanso que Jesus vem trazer é para a alma. Então nós vemos aqui, e o livro de Hebreus segue, a partir do 4 aqui segue, falando todo o tempo em entrar no repouso. Agora, essa mensagem aqui, Hebreus capítulo 4, aqui começando no parágrafo 73, ele lê essa escritura: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é obrigatório, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora ele diz: simplesmente pense hoje no pequeno e humilde ministério que o Senhor tem me dado. Deve haver 40 milhões de americanos salvos nesta noite. Você sabe o que eles dizem? Ora, é telepatia mental. Ele lê a mente, não há tal coisa. Ora, ele não pertence à nossa igreja. Vem, não importa o quanto você coloque isto na palavra e prove que esta é a palavra de Deus. Isto é a promessa de Deus. O quanto prove a ciência que é isto verdade, eles continuam a não crer. A Bíblia diz, eles não poderiam. E disse: então qual é a função de pregar isso? Pregar o evangelho hoje está muito difícil. Porque nós estamos naquele tempo que Jesus disse que o povo estaria assim: toca a flauta e ninguém dança, conta a lamentação e ninguém chora. Então está ruim. Toca a flauta, ninguém dança, conta a lamentação, ninguém chora. Quer dizer, o povo está insensível, não está mais suscetível a ser tocado pela pregação da palavra. Então, qual a função de pregar? Deus tem que ter uma testemunha para condená-los. Irmãos, o evangelho também é pregado para a condenação. O evangelho não é pregado só para a salvação, também é pregado para a condenação. Tem que ter uma testemunha para condená-los naquele dia. A palavra foi pregada e provada no meio deles, e eles permaneceram ignorantes e foram embora. Nem tomaram conhecimento. Irmãos, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra está sendo pregada. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra está sendo pregada. Não há nada por vir a não ser o julgamento. Deus não podia julgar uma nação de uma forma justa,
a não ser que tivesse misericórdia antes dele ter o julgamento. Ele é Deus, ele não poderia fazer isso. Então, antes do juízo, Deus sempre manda, irmãos, a misericórdia. Mas se a pessoa rejeita a misericórdia, ela vai cair no juízo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo dia disse assim do dia 7º. A igreja adventista quer fazer as pessoas crerem que o sábado é guardado desde o começo do mundo. Que o sábado é guardado desde o começo do mundo. Irmãos, os 10 mandamentos só foram dados, e o Gênesis só foi escrito 2.800 anos depois de Adão. Porque de Adão até Noé foram 2.000 anos. Até que a lei viesse, porque para dar em Cristo de novo mais 2.000, e foi 1.200 anos de lei, teve 800 anos. Então, de 2.800 anos, a lei ainda não tinha sido dada. A lei ainda não tinha sido dada. Agora, nós só podemos dizer o que a Bíblia diz. Jesus disse, aliás, Malaquias capítulo 3 diz, a lei foi, João, a lei foi dada por Moisés, Evangelho de São João capítulo 1. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando é que Moisés viveu? Moisés viveu mais ou menos uns 800 anos depois do dilúvio. Então a lei só foi dada 800 anos depois do dilúvio. Agora eu não quero ferir o sentimento das pessoas com suas religiões. Esse não é o meu propósito. Fora nos campos eu simplesmente prego a grande comum doutrina evangélica fundamental, que é a salvação básica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, todo que nele crê recebe o perdão dos pecados. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho fundamental. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse, de a todas as nações pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a grande verdade fundamental, o evangelho básico da salvação. Aleluia! Mas no tabernáculo, entre os meus filhos aqui, eu sinto que tenho o direito de pregar o que eu penso que é doutrina e verdade. Vem? Eu creio que isto é correto. Doutrina e verdade. Porque doutrina, se não for verdadeira, é falsa. Se não sendo verdadeira, é falsa. Agora eu tenho milhares de bons amigos sabatistas, de pessoas que são adventistas do 7º dia. Alguns dos amigos mais queridos que eu tenho, alguns destes são adventistas do 7º dia. Embora o grande movimento, que chamamos de a voz da profecia, eles estão firmemente contra mim. É o movimento adventista, intitulado A Voz da Profecia. Eles disseram que eu fiz a afirmação no púlpito, e disse que eu era Deus, e que esta luz que surgiu, seguiu, era um anjo, e eu era Deus, e que eu vim ao mundo para fazer grandes coisas, para provar ao povo que eu era Deus. Agora, isto foi o que a voz da profecia disse sobre mim lá na Califórnia, né? Tentando derrubar o irmão Branham, disseram isso. E seja quem foi que disse isso, vocês sabem, algo foi dito e não é assim. Mas em primeiro lugar, não fazemos um conceito contra a igreja nenhuma, mas somente pelo amor ao evangelho. Nós chamaremos em poucos minutos aos pentecostais também, sim,
verdade, os batistas, nós chegaremos nisto e mostraremos que Deus não se agrada de nenhuma denominação. Denominar-se, dividir-se em grupos, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos um só e que estejamos em união. Agora, irmãos, nós temos que chegar à conclusão que união antes do milênio, eu vou fechar assim, antes do milênio, porque vai começar no milênio, nunca vai ter a união mesmo, porque a guerra começou, foi no céu. E Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer foi espada. Nós não podemos querer fechar agora uma união completa, absoluta, porque o seu direito vai até onde começa o meu. Na hora que começa o meu direito, meu amigo, o seu tem que parar. Você pode vir com todos os seus direitos, na hora que começar o meu, vai parar. Tem que parar. Porque o direito de cada um termina onde começa o do outro. Por isso que nós temos guerras. Porque facilmente as pessoas entram nos direitos dos outros. Entram naquilo que não é a sua competência. Eu não creio que Deus invadiu direitos do diabo, mas que o diabo quis invadir direitos de Deus. Eu não creio que Deus invadiu limites de Lúcifer, mas Lúcifer invadiu os limites de Deus. E Deus não aceitou. Isto é certo. Denominação de impérios, eles simplesmente têm graça com o indivíduo. E ele não trata com denominação alguma. Ele nunca tratou e nunca tratará, de acordo com sua palavra. Mas ele trata com os indivíduos em cada denominação. Sim, é com os indivíduos que Deus trata. Agora ouça isto claramente. E se alguma vez, e qualquer tempo, aquela pergunta alguma vez chegar para você, ela estará respondida. Agora que o Senhor possa nos ajudar. Agora observe, ele está falando sobre o sábado. Quantos sabem que a palavra sábado é uma palavra hebraica que significa descanso? No hebraico, quando você fala sábado, está falando descanso. Nós aqui dizemos que sábado é descanso, mas lá é descanso já. Não precisa explicar que é descanso. Sábado é descanso. Era o dia do descanso. Claro, sábado, não sou como uma palavra engraçada, é assim. A palavra santificar não sou engraçada. Santificar é uma palavra grega. Santificar significa ser feito santo. Em hebreu significa feito santo. No grego, santificar. E em inglês significa limpo. Sábado significa um dia de descanso. Isso é o que era o velho sábado, um dia de repouso. Quando você vê repouso, isto significa sábado. Aí você lê lá, Hebreus, ali a partir do 4, que ele começa falando repouso, aí depois fala de sábado, mistura, ou seja, unifica sábado com repouso, porque é a mesma palavra. Veja isto no seu manuscrito original. Se por acaso você tem uma Bíblia grega, e descubra-se a palavra. Se você tem a Bíblia Scofield, veja a sua leitura nas margens sobre repouso, e veja se isso não te traz de volta ao sábado. Sábado significa descanso. Está bem. Agora observe, temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu sábado, descanso. Agora, muitas pessoas guardam dias, como guardam o dia do sábado. Outras fazem do domingo um ídolo. Do domingo um ídolo. Alguém diz, quando foi que o dia
que o dia do descanso foi trocado do sábado pelo domingo. Não, nunca foi. Nunca foi. Mas no Novo Testamento não manda guardar o sábado. No Novo Testamento não manda guardar o sábado. Tá? Eu desafio quem me mostrar que no Novo Testamento manda guardar o sábado. Agora não me venham com falta de entendimento, falta de hermenêutica, né? Interpretação, incapacidade de interpretar, pegar versículos que mostram coisas da lei que estão nos evangelhos, porque os 4 evangelhos ainda são lei, porque os 4 evangelhos tratam da vida e morte de Jesus, e Jesus nasceu na lei, viveu 30 anos na lei e morreu na lei. E quando Jesus foi crucificado e que ressuscitou, foi que a graça foi implantada. Então é claro que Jesus ia no sábado, pregar no sábado nas sinagogas. Claro, porque Jesus nasceu na lei e viveu na lei. Mas depois de Atos dos Apóstolos para frente, você não encontra mandando guardar o sábado. Inclusive em Atos dos Apóstolos capítulo 15, foi a grande controvérsia, a grande questão, onde várias pessoas, discípulos, judeus, estavam querendo ensinar os cristãos, gentios, a guardarem o sábado, a guardarem a lei e a circuncidarem seus filhos. E Atos dos Apóstolos, tomou-se aquele concílio, aquela reunião para estabelecer esse assunto. E ficou estabelecido, irmãos, que da lei nós só somos obrigados a guardar 3 coisas. Você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e depois até ainda no 21, você vai encontrar que da lei nós estamos obrigados a guardar 3 coisas: abster-se da carne sufocada e do sangue, da prostituição e do que é sacrificado aos ídolos. Agora veja, outros fazem do domingo um ídolo, um dia de adoração. É pela graça de Deus e pela palavra de Deus, Deus me ajudando nesta noite, eu posso te provar que eles estão errados. Ambos adoradores do domingo e guardadores do sábado. Ambos estão absolutamente errados de acordo com a palavra. E além de tudo, é pela palavra que temos que ir. E além de tudo, não pelo que os adventistas dizem, ou pelo que os católicos dizem, é o que a Bíblia diz. Interpretação. Dá para perguntar o que é hermenêutica. Se eu não soubesse o que é hermenêutica, né, é a arte de interpretar. No paganismo, Hermes era o intérprete dos deuses. Mas uma interpretação, irmãos, cada igreja tem uma interpretação, muitas delas totalmente infundadas. Eles dão versículos para te mostrar uma coisa que na realidade estão completamente diferentes do que eles querem provar. Agora colocaremos, porque em certo lugar disse assim do dia 7, agora colocaremos algo assim, e chamaremos isso de descanso de Deus, o 7º dia. Agora veja, ouça a Escritura agora, e repouso de Deus de todas as suas obras no 7º dia. Deus tinha um sábado, e aquele sábado, aquele dia teve a duração de 1000 anos, um tipo do milênio. 1000 anos, porque disse assim do 7º dia, e descansou Deus de todas as suas, seu trabalho, o pronome pessoal de todas as suas, e Deus descansou no 7º dia. Por que será que Deus descansou? Será que Deus, um homem quando trabalha cansa, será que Deus cansa ao fazer alguma coisa? Será que quando Deus fez o mundo, Deus terminou exausto, que precisou literalmente de um descanso? Não, irmãos, esse descanso aqui é despreocupou-se. Está acabado, está concluído, estou descansado sobre isto. Não tenho mais nada a fazer. Aleluia. E neste lugar não entrarão no meu repouso. Deus descansou fisicamente, pois ele fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou de todo o seu trabalho.
Ele descansou por 1000 anos. Pois a Bíblia diz que um dia na terra são 1000 anos no céu. 1000 anos no céu, um dia na terra. Quanto sabe que as Escrituras dizem, em 2 Pedro, está bem? Deus descansou no 7º dia, e ele disse assim em certo lugar. Agora ouça atentamente. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de suas obras. E outra vez neste lugar, a lei, não entrarão no meu repouso. Ele dá aos judeus em seu caminho na terra prometida, ou do Egito para a terra prometida, o 7º dia, o sábado. Agora ouçam, visto pois que resta que alguns entrem nele. Você olha aqui a ênfase do entrar no sábado, entrar no sábado, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas, que foram os judeus, Deus lhe deu a lei, e o sábado foi o 4º mandamento. Não entraram por causa da desobediência. Agora observe, ele está falando a respeito da lei. Como eles entraram? Não estava misturado com a fé. Eles não guardavam isto. Eles guardavam o sábado em memória, que eles iriam para uma terra do sábado para ter descanso eterno, de todos os seus problemas, de todas as suas preocupações, sem patrões, sem noites, sem descanso. Ali manava leite e mel. As uvas eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um caixa em seus ombros. Aleluia, né? Chamava Vale de Escol, o cacho, né? Aleluia. Oh, que terra de bendito descanso. Mas eles falharam em obter isso, quando eles chegaram ali, por causa da sua incredulidade. Eles foram colocados de um lado, a somente 40 milhas, de onde eles saíram do Egito para a terra prometida. E eles gastaram 40 anos para chegar ali, por causa da sua incredulidade. Irmãos, a incredulidade torna muito penosa a nossa jornada de fé, a nossa jornada até o céu, porque a nossa jornada até o céu tem que ser de fé. Mas se nós deixamos a incredulidade entrar, a jornada, o caminho fica muito difícil. O caminho fica muito difícil se nós deixarmos a incredulidade entrar. Deus lhes deu o seu profeta, lhes deu seu sinal, lhes deu a coluna de fogo, mostrou sinais e maravilhas e pregou o evangelho para eles, boas novas de salvação. E eles andaram atrás dos pães e dos peixes e caíram no deserto, e seus corpos pereceram no deserto. Jesus na fonte, ele disse: nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse: eu sou aquele pão da vida que vim de Deus do céu. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Moisés não lhes deu aquele pão, meu pai deu aquele pão. Eu sou o pão que vim de Deus do céu. Se o homem comer, ele nunca morrerá. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê no Senhor Jesus Cristo nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Aí está a diferença. Agora observe, eles disseram que eles beberam da rocha que havia no deserto por um período de muitos anos. 1 Coríntios capítulo 10 diz que a rocha seguia Israel, irmãos, e a rocha era Cristo, e da rocha saíam águas vivas. Ele disse: eu sou aquela rocha, bendito seja o seu santo nome, eu sou aquela rocha. Como poderia ser ele aquela rocha? Aquela rocha era uma rocha espiritual. Ela seguiu os filhos de Israel, e Moisés tinha uma vara em sua mão, que era a vara do julgamento de Deus, e Deus lhe disse para ferir a rocha, e ele feriu a rocha, e quando ele o fez, águas saíram da rocha, e Cristo era aquela rocha, e o julgamento de Deus da punição do pecado caiu sobre ele. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e aquela iniquidade jorrou do seu coração, e do seu coração derramou o Espírito Santo, como rios d'água, para um povo moribundo que perece. Aleluia. Hoje nós temos de onde beber, irmãos.
Hoje nós temos de onde beber. O homem pode passar muitos dias sem comer, mas se ele passar mais do que 4 dias sem beber, ele morre. Mas nós temos uma água eterna, uma água que quando você toma dela uma vez, você nunca mais tem sede. Aleluia. No poço aquela mulher diz, o poço é fundo. Jesus disse, se tu me pedisse, eu te daria água da vida, e você nunca mais precisaria beber. Ela disse, como tu vai tirar? O poço é fundo. Jesus disse, água da vida. Aleluia, eu sou aquela rocha que estava no deserto. Ora, ele disse, você quis dizer, Moisés disse disse Moisés, aquele que ele disse aquilo, ele almejou ver o meu dia, e ele viu isto em porção. Ele disse, agora você quer nos dizer que você é maior do que Moisés? Irmãos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que todos. Aleluia. Que você viu Moisés, e Moisés morreu há 800 anos. Disseram, agora sabemos que tu tens demônio, em outras palavras, louco. Nós sabemos que tu és louco. Já pensou Jesus dizendo que viu Moisés? Aleluia. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu era o grande eu sou que estava na sarça ardente. Eu sou aquele fogo que estava na sarça ardente. Eu sou aquele anjo que estava diante deles. E ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Aleluia. E ele veio de Deus, foi feito carne e habitou no nosso meio. Voltou para a mesma coluna de fogo, e aqui está ele nesta noite. Depois de 2000 anos, o mesmo ontem, hoje, eternamente, fazendo a mesma coisa, dirigindo seus benditos filhos, e muitos entram por causa da incredulidade, falta de fé. Irmãos, nós não podemos deixar a nossa fé morrer. A nossa fé é um fogo, e o diabo está jogando baldes e baldes de água em cima. Mas você tem que pôr mais lenha. Você pondo mais lenha. Quando o fogo é muito grande, a água não apaga, irmão. Quando o fogo é muito grande, a água não apaga. Quanto mais água joga, mais o fogo cresce. Uma vez eu vi uma pessoa explicando. Eu acho bom ouvir as partes técnicas das coisas. Pessoa explicando como é que apaga o fogo. Fogo é um triângulo. Aí de um lado tem matéria, combustível e oxigênio. Aí se você tirar uma dessas três, apaga o fogo. Realmente, tecnicamente falando, agora quando começa um fogo, eu quero ver como é que você tira uma dessas três partes. Porque você tem ou que tirar o oxigênio, ou tirar o combustível, ou esfriar. Eu já vi bombeiro jogando água em incêndio, irmão. Nos primeiros minutos que o bombeiro joga água, que a água cai dentro, parece que é a gasolina que está caindo, faz aumentar. Aí é claro, vai jogando, vai indo, vai caindo, e com uns minutos, caindo água, sim, aí sim. Muita água vai esfriando o fogo. Mas vamos aquecer a nossa fé. Aleluia, vamos botar lenha na fogueira. Vamos soprar, vamos abanar. Antigamente, quando o fogão era lenha, quando a pessoa estava com pressa de cozinhar uma coisa, pegava tinha uns abanos de folha de coqueiro, de carnaúba, né? Cheguei a ver fazer aquilo, para abanar, para o fogo aumentar. Vamos, irmãos, alimentar a nossa fé. Aleluia. Agora ele disse, ele limitou um dia, quando Deus terminou sua obra. Então ele limitou outro dia. E assim que eles ouviram, se eles virem, eles guardaram o sábado e seguiram através das luas novas, assim por diante. Aí está onde os irmãos adventistas tentam te levar para trás, querendo servir a lei. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia fala que a lei era sombra.
Eu já cansei de explicar aqui o que é uma sombra. Uma sombra, né? Você aqui dá uma sombra. Muito pouco, né? Lá está aqui minha mão, está lá na sombra. Está ali minha mão, está ali a sombra. E a Bíblia diz que ali era uma sombra. A graça é a realidade. Ora, numa sombra você vê um formato, mas você não vê cor. Se você visse a sombra de um homem, você não veria a cor dele. Você não veria a cor dos cabelos dele. Então essa era a lei, era uma imagem. Mas não era preciso. Agora a graça é a imagem precisa. Na graça você tem os menores detalhes. Aleluia. Aleluia. Visto pois que resta que alguns entrem nele. Hebreus capítulo 4, resta que alguns entrem no repouso. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, foram os judeus que não entraram. Agora o verso 7, ó que coisa, eu digo que a Escritura é matematicamente inspirada. Eu digo que a Escritura é, em todas as maneiras, inspiradas. As matemáticas da Bíblia são perfeitas. Você observou os Estados Unidos e o número 13 em tudo que eles fazem? Os Estados Unidos, irmão, tem um vínculo com o número 13. Eles talvez nem perceberam quando isso começou, mas aconteceu. E até hoje os Estados Unidos estão envolvidos com o 13. Você sabe que foram estabelecidos em 13 colônias? Você sabia que a bandeira primeiro tinha 13 estrelas em si? Você sabe que tudo que os Estados Unidos fazem é no número 13? Você sabia que isto aparece na Bíblia em Apocalipse 13? Em Apocalipse capítulo 13 são os Estados Unidos. É a besta que surgiu da terra. Porque a besta que se levanta das águas é Roma. A besta que se levanta das águas é Roma. Mas a besta que se levanta da terra é os Estados Unidos. Apocalipse capítulo 13. Claro que aparece. A pequena besta, o cordeiro que saiu da água, sem densidade e multidão de pessoas, não da água, mas da terra. Então, onde não há ninguém, tinha 2 chifrinhos, os poderes civis e eclesiásticos, juntos, é a política e a religião juntas, e tinha 2 chifrinhos, e ele era um cordeiro, liberdade de culto, e após algum tempo eles saíram juntos, e ele falou como o dragão, que é o diabo, e exercitou todo o poder que Roma teve diante dele. Porque em Apocalipse 13 diz que a besta que se levanta da terra vai dar todo o seu poder à besta que se levanta das águas. Essa é Roma. Águas são multidões de nações, povos, línguas e reis. Aleluia. Isto está chegando à nossa nação. Você anote isto. Observe a confederação da igreja e os católicos se unirem e observe o que acontece. O povo que segue a coluna de fogo certamente terá um tempo difícil, mas eles estarão prontos para a transladação naquela hora, isto é certo. Simplesmente estarão prontos para ir. Pois o Cordeiro os venceu, disse a Bíblia, e aqueles que o seguem eram chamados, eles foram chamados de eleitos e de fiéis. O eleito de Deus, para não entrar naquela profecia agora. Então podemos seguir em frente com isto. Ouçam atentamente o capítulo 7, quero dizer, o capítulo 4, versículo 7. E 7 é o número de perfeição, 3 é o número de vida, poder. 7 é o número de perfeição, isto traz um sábado completo. E outra vez, recordem, ele falou, Deus desta maneira. Então ele falou da lei assim. E então outra vez, ele determinou um dia. O terceiro dia, a terceira vez, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Veja, se Josué lhes houvesse dado repouso, um sábado, não falaria depois disso de outro dia. As dispensações mudam com Jesus, da lei à graça. Irmão, a lei foi mudada.
A lei foi mudada. A lei foi abrogada. Hebreus 7, ali lá pelo versículo 10 mais ou menos, diz que o sacerdócio mudou, porque Jesus era da tribo de Judá, e na lei só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Então o escritor diz que Moisés disse que Jesus era sacerdote, só que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, e disse: quando muda o sacerdócio, obrigatoriamente se muda a lei. A lei foi mudada, mas a lei foi mudada para onde, irmãos? A lei foi mudada para a graça. A lei foi mudada para a graça. Você vai conversar com o adventista, a escritura chave que ele vem para você, Mateus 5,17. Jesus diz: não cuideis que vem destruir a lei, os profetas, não venha abrogar, mas cumprir, porque nem um jota nem um tio só me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Está certo, isso é a Bíblia. Jesus não veio abrogar a lei, porque abrogar é anular. Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. E Hebreus 7, no versículo 18, diz que o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta forma, e por isso, é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus, que é a graça. A graça é mais perfeita que a lei. As dispensações mudam com Cristo, da lei até a graça, das obras para a graça, de algo que você faz a Deus e algo que Deus fez, sobre os seus próprios méritos ou sobre os seus méritos. Isto mudou. Quando Moisés saiu do deserto com a lei, ele disse: não adulterarás, não roubarás, não matarás, guarde o santo dia sábado. Quando Jesus saiu do deserto, quando Moisés veio, o diabo tentou. Logo que o diabo tentou, ele deu atenção a isto. Moisés tinha um ponto fraco. O diabo fez Moisés tropeçar. Irmão Bruno diz aqui: Moisés tinha um ponto fraco. Quantos sabem qual era o ponto fraco de Moisés? Irmão Bruno diz aqui: o temperamento. Irmãos, se tem uma das coisas que o profeta de Deus dessa era prega contra, é temperamento. É contra temperamento ruim. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos um bom temperamento. É claro, nós não somos de serragem, nós não somos de madeira, nem de gesso. E quando alguém nos ofende, quando alguém nos contraria, nós ficamos contrariados. Isso é natural, mas isso tem que passar. Isso não pode ser perpétuo em nós, isso tem que passar. Mas o ponto fraco de Moisés era o temperamento. E logo que os viu adorando o bezerro de ouro, ele jogou no chão os mandamentos e os quebrou. Moisés ficou tão irado quando viu Israel adorando o bezerro de ouro, que tacou as tábuas no chão e quebrou as duas tábuas, te mostrando que aquele sacerdócio seria quebrado. Deus os deu a ele outra vez. Deuteronômio quer dizer a segunda lei. Deus deu de novo as tábuas da lei a Moisés. Mas quando Jesus saiu do deserto, 40 dias de jejum, ele teve fome. O único ponto fraco que ele tinha, o único ponto fraco que Jesus tinha, irmão, era a fome. O diabo não podia tentar Jesus com raiva, como ele tentou Moisés. O diabo não podia tentar Jesus na carne, com todo tipo de pecado, prostituição e tudo mais. Ele não podia tentar Jesus com isso, que ele não venceria. Ele foi num ponto fraco que era natural, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então o único ponto fraco que naquele momento o diabo viu em Jesus era a fome.
Ele começou oferecendo a Jesus comida. Aleluia, vamos ver aqui. E o diabo chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Faça um milagre aqui, deixe-me ver você fazer isto e eu crerei em você. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que ele não encontraria Moisés ali, pois ele foi a palavra. Jesus é a palavra de Deus. São João capítulo 1, no princípio era o verbo, que é a palavra, e o verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. O levou até o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E citou a escritura e disse: está escrito, ele deu aos anjos poder sobre tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus foi diretamente à palavra e o repreendeu. E o transportou até o monte e lhe mostrou os Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça e todas as nações do mundo que existiam, e disse: eles são todos meus, eu faço com elas o que eu quero. Não é de se admirar que tenhamos guerras e problemas. Irmãos, Deus não traz guerra e problema. Toda vez que surgiu um problema e uma guerra, não foi Deus que trouxe. Eu faço com elas. Não é de se admirar que as mulheres se vistam. Você já notou como é que uma guerra começa? Como é que uma guerra começa? Alguém invade o direito de alguém e o alguém tem que resistir. Não é assim não? Toda guerra começa porque alguém invade o direito de alguém. E depois que invade, a pessoa diz: olha o meu direito, olha o meu direito, olha o meu direito. E o invasor não para, até ter que ser enfrentado na bala. No caso de uma guerra, né? Estão falando de uma guerra entre nações. Até ter que ser enfrentado na bala, ou seja, na força. Porque você nunca vai vencer uma força sem fazer força, irmão. Se alguém põe uma força contra você e você fica só, ele vai te empurrar daqui até os Estados Unidos. Vai só te empurrando e você afastando, ele te empurrando e você afastando, ele te empurrando e você afastando. De maneira que resistência é que quando vier empurrar, você também empurra. Mas sempre uma guerra começa porque alguém toma o direito de alguém, alguém invade o direito de alguém, alguém entra numa área que não é sua. Todas as nações são minhas. Por isso, não é de se admirar que tenhamos guerras e problemas. Irmão, tudo está em paz até que alguém comece um problema. Tudo está em paz até que alguém comece um problema. Você já notou que alguém tem que começar um problema? Porque senão fica tudo em paz. Disse: eu faço com elas. Não é de se admirar que as mulheres se vistam. Isso é visto pela lei. Todos eles são governados pelo diabo. Isto é o que a Bíblia diz. Satanás disse: eles são meus, eu faço com eles o que eu quero. E disse: se me adorares, eu te farei rei como eu sou. Já pensou, hein? Com todo o poder. Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai de Satanás. Porque Jesus sabia que ele seria herdeiro deste grande milênio. Irmãos, Jesus seria herdeiro de tudo no milênio. O Brasil vai herdar os Estados Unidos no milênio. O Brasil vai herdar a França no milênio. O Brasil vai herdar o Canadá no milênio. Irmão, o Brasil vai herdar tudo. Tudo será dele. Mas as nações não existirão lá no milênio. Essa glória que o diabo mostrou, Jesus teria perdido tudo que é eterno por uma glória temporária, que seria a glória desse mundo mesmo. Mas Jesus esperou pela glória do milênio. Jesus vai ter uma terra sem Estados Unidos, sem França, sem Alemanha, sem Brasil, sem ladrão.
sem governo de ladrões. Vai dar uma terra só de bênção. Ele seria herdeiro no milênio, quando o seu reino chegaria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali não haverá mais usos de shorts. A palavra short em inglês quer dizer pequeno. É por isso que uma calça cortada é short. Uma calça cortada, uma calça que foi feita curta. Uma calça é comprida. Quando já diz short, é uma calça curta. Não haverá mais bebedeira, não haverá mais cobiça, não haverá mais adultério, não haverá mais morte. No milênio não haverá morte. Nada morrerá no milênio. Ainda vai encontrar pessoas que escrevem na mensagem dizendo que vai morrer gente no milênio. Então vamos dizer que não morre. Vamos se conformar com o que o profeta diz. Não haverá mais tristeza. Ele será herdeiro de cada nação. Mas serão essas nações? É o Brasil? É os Estados Unidos? Não, irmãos. Serão as nações na eternidade. Ele será herdeiro de cada nação, elas são suas. Isto é certo, eles são seus, e ele será herdeiro, mas Satanás os terá por um período de tempo, isto é, o dia em que estamos vivendo. Mas virá um dia em que a Bíblia diz, glória a Deus, porque os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Deus e de seu ungido. Um dia Jesus Cristo tomará posse de tudo, irmão. E você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, crer nele, pedir seu batismo no nome de Jesus Cristo, para você também ser herdeiro desse reino, para você ir para esse reino também, amém? Vamos ficar de pé, Deus abençoe os irmãos, vamos orar, aleluia. Fique de pé e faça você mesmo a sua oração, né? Busque a misericórdia de Deus. Amado Pai Celestial, no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nome sem igual, nós estamos vindo, Deus, na tua presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas culpas e das nossas iniquidades. Pai, nós não temos unção, nós podemos falar a palavra. A unção quem tem é o Senhor. Eu peço a graça, meu Deus, sobre cada palavra que foi dita, que esteja sob a unção do Espírito Santo, para causar temor, meu Deus, não medo, mas temor. Porque medo é pavor, é espanto. E temor é reverência, meu Deus, é o cuidado, é o zelo de querer agradar o Senhor. E nós queremos te agradar, Deus. Muitas vezes não sabemos, muitas vezes não temos condições, muitas vezes o véu que é a carne é a limitação, o véu que é a carne é o impedimento, Senhor. E nós estamos rodeados de fraquezas mesmo, como tua palavra diz, o sumo sacerdote está rodeado de fraquezas, mas ao redor das fraquezas tem um forte, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, o poderoso conquistador, o poderoso na batalha. Meu Deus, toma nas tuas mãos a luta desse povo, traz a libertação, meu Deus, traz a graça, meu Deus, traz o consolo, traz a solução para os problemas, meu Deus, traz a solução para os problemas, problemas de enfermidade, problemas de coração, problemas de casamento, meu Deus, todos os tipos de problemas, traz soluções, meu Deus. Teu povo, homens, irmãos, irmãs, com problemas apresentando diante do Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos. Olha para o problema, meu Deus. Aquela viúva ia para o juiz, atende o meu problema, atende o meu problema, atende o meu problema. E aquele juiz, um homem mau, disse, eu vou atender, porque ela está me perturbando. E o Senhor ensinou, meu Deus, muito mais Deus atenderá a oração do necessitado, que clama de dia e de noite. Oh, meu Deus, ajuda o teu povo, responde as orações, meu Deus, transforma as lutas, meu Deus, em vitória, no nome de Jesus Cristo, amém, Deus. Até nada, meu Deus os abençoe, vão em paz.